Salve galera tricolor de todo o Brasil. Eu vim aqui hoje, galera, para falar algumas novidades do Fluminense, mas também dar um recado para vocês, tá? Eu queria pedir, gente, para vocês acordarem para o que está acontecendo no Fluminense, que é uma coisa muito grave, tá? Parece que não é. A gente vai vendo as coisas acontecendo, vai vendo, a gente está no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa correria, e a gente está vendo as coisas acontecerem e a gente não está tomando ciência daquilo que está acontecendo. E o que está acontecendo é muito grave, tá? Eu acho que a gente tem que acordar como torcedor do Fluminense. Se a gente realmente ama esse clube, a gente tem que acordar e não deixar as coisas acontecerem como estão acontecendo, né? Estão lesando o patrimônio tricolor, galera. Venderam o meia Isaac, né? Foi a última venda da base, né? Tá praticamente acertado, ainda não está vendido, mas está quase. O Isaac é daquele time de 2007, daquele time que ganhava tudo em 2017, do Sub-17, que ganhava tudo, time de 2007, com Isaac, Riquelme Felipe, Wallace Davi, e outros mais, muito talentosos. E aquele time está sendo aos poucos leiloado, doado pelo presidente Mário Bittencourt, tá? Esse Isaac é um garoto muito talentoso, que despontou na categoria sub-20, na seleção brasileira. Ele foi cotado no mundo inteiro como um dos melhores sub-20 do mundo, tá? Ele tem um futuro muito promissor. Aquele 10 com muita habilidade, que chega lá na frente, faz gol, dá assistência. Enfim, o Mário Bittencourt, que disse há poucos dias atrás, naquela venda do Arias, né, que o Fluminense não precisava vender ninguém esse ano mais. Nem o Arias era preciso vender. Mas ele vendeu porque deu a palavra ao Arias e por isso vendeu o atacante. Mas agora ele está continuando com as vendas. E agora o próximo da lista foi o Isaac, que foi vendido, está quase certo, por 10 milhões de euros para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, tá? O jogador tinha uma multa rescisória de 60 milhões de euros, aproximadamente, 300 e poucos milhões de reais, por aí. E foi vendido por 10 milhões de euros, cerca de 76 milhões, sendo que o Fluminense só tem 85%, então o Fluminense vai ficar com 66 milhões. E por que isso está acontecendo? Eu queria saber qual motivo, por que está acontecendo isso com a categoria de base. Os garotos têm 1, 2 chances e depois são jogados para escanteio e vendidos, né? Enquanto isso, Thiago Santos, Lima, esses podem jogar mal, que vão continuar jogando. Guga, que fez uma péssima atuação agora, tenho certeza que vai continuar atuando, porque é amigo do Renato, né? É amigo da diretoria, da direção, do presidente. Então vai continuar jogando, vai continuar tendo oportunidade, sim. O Fidelis, que entrou e arrebentou contra o Bahia, já voltou para o sub-20. Agora voltou a treinar com os profissionais, mas não está tendo mais oportunidade. O Davi, que jogou muito bem também não está tendo mais oportunidade, porque agora veio o Igor Rabelo, que era o 5º reserva do Atlético Mineiro. Então, gente, o Fluminense está sendo lesado da seguinte forma: quando a gente não utiliza a base, quando essa diretoria e esse presidente não utilizam a base, que é o nosso futuro, é o futuro do Fluminense. Isso aí foi sempre, não só do Fluminense, mas de todos os times do Brasil e do mundo. A base é o nosso futuro. A gente pode até contratar jogadores de fora, mas a nossa espinha dorsal tem que ser formada com a base. E o Fluminense não faz mais isso. O Fluminense contrata os 11 jogadores titulares praticamente. É muito raro você encontrar alguém da base do Fluminense. Só tem um no atual elenco, que é o Martinelli, né? É o único remanescente das categorias de base. Porque o restante, meu amigo, é tudo jogador de fora, né? Jogador da base ou fica no banco ou é preterido até da relação do treinador. Então, o que estão fazendo com o Fluminense é uma covardia, é uma sacanagem que estão fazendo com os garotos da base. Esses garotos não têm culpa de quererem sair do Fluminense, não, porque às vezes o torcedor fica com raiva. Porque o fulano quer sair, mercenário, não quer renovar. Agora se coloquem no lugar do garoto. Por que ele não quer renovar? Porque ele não tem oportunidade.
Ele vai passar a juventude dele toda, o auge da vida futebolística dele, no banco de reserva de quem? De Thiago Santos, de Lima, de Manuel. Os garotos querem sair tão certos, minha gente. Tão certos, porque não tem oportunidade com essa cúpula, com essa imundície que está hoje em dia na nossa diretoria. Com essa imundície, só falando assim. Sabe o que esses caras parecem? Eu vou dar um exemplo. Digamos que tem um milionário que tem uma mansão e esse milionário vai ter que viajar. E aí ele virou pro caseiro e fala assim pro caseiro: amigo, você vai ficar responsável pela minha casa, pelos meus móveis, pelos meus carros que estão na garagem, pelos meus quadros que são do Picasso, quadros caros, tá? De primeira linha, quadros que valem milhões, você vai ficar responsável, tá bom? Eu devo voltar daqui a 1 mês, 2 meses, 3, vamos botar 3 meses, que é a data que o Mário vai sair em dezembro, né? Então eu só volto em dezembro. Então você cuida do meu patrimônio, que em breve eu voltarei, tá? Aí o cara vira as costas, viaja. O que o caseiro faz? Porra, esse quadro vale milhões, né? Eu vou vender. Aí ele pega o telefone e liga: fulano, eu estou vendendo um quadro aqui do Picasso que vale 1 bilhão. Eu estou vendendo a 100 mil, tá? Vê aí quem quer e me liga rápido que o cara volta em dezembro. Então eu tenho que vender antes de dezembro. Eu quero vender por 100 mil e a minha comissão é metade, tá bom? Quero vender também um carro Ferrari que está lá na garagem. Ele vale mais ou menos uns, sei lá, 1 bilhão também. Você vende aí por 200 mil, tá? Você vende por 200 mil, mas vende rápido, tá? Sem o dono perceber, tá? Vende rápido. É isso, galera. É isso que o Mário Bittencourt está fazendo com o Fluminense. O Fluminense não é dele. Ele está numa cadeira por um período para gerir o Fluminense, cujos donos são os torcedores. E aí o que ele está fazendo? Ele está vendendo toda a categoria de base, que é o futuro do Fluminense, é o nosso baú, é a nossa fortuna, que é a base, é a nossa fortuna. Ele está exterminando a base por preços irrisórios. O Fluminense é conhecido lá fora na Europa como a xepa do Brasil. Quer comprar jogador bom e barato? Vem no Fluminense. Por isso que os clubes, quando vêm fazer negócio com o Fluminense, só oferecem merda, só migalha, porque sabe que o Fluminense vai pegar migalha, porque o Fluminense está morrendo de fome. Vê se eles fazem isso com o Palmeiras, com o Flamengo. Não fazem. O Flamengo agora vendeu o Gerson, falou que não ia vender. Os caras pagaram a multa rescisória e levaram. Entendeu? É assim que se faz negócio. Não vai pagar a multa, não vai levar, irmão. O agente do jogador pode ficar com raiva, pode morder o dedo, pode sair dando soco na parede. O jogador tem sonho, não vai ter sonho, porque não vai. Tem contrato, não vai. Agora também não adianta o garoto ficar, entendeu? E não ter oportunidade. O Fluminense tem que dar oportunidade para esses garotos. Não é só na fogueira, não. Ele só dá oportunidade quando é na merda, quando é jogar na altitude, no raio que o parta, aí bota os garotos para ir jogar, né? Agora no filé mignon, num jogo do Brasileiro, entrando no segundo tempo, isso aí eles não fazem. Eles botam jogadores comprados lá da Colômbia, do Uruguai, eles colocam jogadores de idade avançada, é isso que eles fazem. E nem os garotos que foram contratados do Paraguai, que é destaque, que é o Lescano e o La Vega, têm oportunidade também. Não tem oportunidade. Os garotos ficam esquecidos, só treinando no CT, e vida que segue, né, galera? Então isso, gente, a gente tem que dar um basta. Isso aí tem que acabar. A gente tem que ir nas redes sociais e reclamar, a gente tem que ir no CT e reclamar. A gente não pode ficar de braço cruzado assistindo esse cara acabar com o patrimônio do Fluminense. Não bastasse só isso, ele ainda quer fazer uma SAF adesa, como diz o Ilan no canal dele, e eu também botei essa manchete aqui em alguns thumbs minha antes. Essa SAF, pontinho, adesa, que estão querendo fazer, por uma migalha. Entendeu? Por uma migalha. O Fluminense não é obrigado a fazer SAF, se transformar em SAF, para ganhar uma migalha. O Fluminense ganhou o dobro do que essa SAF que está sendo oferecida ao Fluminense só esse ano, galera. E sem ter um time de craques, tá? Um time normal. Nada demais, por sinal.
Então a gente tem que dar um basta nisso, a gente não pode ficar assistindo de camarote, quietinhos, tá? Esse cara já está ficando famoso nas mídias do Fluminense, tá? Todos os canais do Fluminense estão falando dele, e não de maneira positiva, de maneira negativa, como o cara que está acabando com a base, vendendo a base de graça, não dando oportunidade para os garotos, tanto ele quanto o Renato. Não sei se eles estão de comum acordo, eu sei que não, a base não tem oportunidade nenhuma. Ora os garotos têm que melhorar tecnicamente, ora os garotos estão mal fisicamente, tem que encorpar. Porra, o Bebeto, quando começou a jogar no Flamengo, ele não estava encorpado não, o cara tinha um corpo franzino e arrebentado, entendeu? E assim por diante, vários outros craques. Então isso aí, esse garoto do Palmeiras que saiu agora, o Estevão, não tem nenhuma musculatura, o garoto é franzino e o garoto arrebenta no campo. Então isso aí é conversa para boi dormir. Isso é conversinha para boi dormir. O Renato pensa que é muito malandrão, muito esperto, mas a mim ele não engana, tá? Tem coisa aí, ou ele está combinado com o Mário Bittencourt, tá? Para deixar os garotos para escanteio, para o Mário poder vender à vontade, falar que os garotos não performaram, tá? Alguma coisa tem aí, tá? E outra coisa que eu sou contra, eu acho que vocês tinham que analisar isso. Eu acho que o presidente do clube tinha que ter um salário fixo, sim. Não importa se ele tem negócios fora e isso e aquilo, ele tinha que ter um salário fixo. Por quê? Porque aí acabava a desconfiança dessas vendas, dessas compras, entendeu? Porque o cara, porra, não tem salário. O cara está se dedicando 24 horas por dia ao clube e o cara não ganha salário, então a gente fica com a pulga atrás da orelha, né? Eu fico com a pulga atrás da orelha com várias vendas do Fluminense, tá? Até porque as vendas são feitas para quase os mesmos clubes e os mesmos agentes. Então a gente fica com a pulga atrás da orelha, não pode falar porque não tem provas, não pode acusar, mas a gente fica com a desconfiança aqui atrás da orelha, sim. Eu fico. E eu tenho certeza que muitos torcedores e muitos youtubers também, tá? Eu assisto outros canais e eu vejo a mesma coisa, tá, gente? Eu vejo a mesma coisa. Todo mundo está falando a mesma língua. Uns falam mais leve, né, que tem mais amizade com o Mário, então falam mais levinho, pegam mais levinho, né? Dá aquele tapinhazinho na bundinha assim do Mário, mas aí tem outros que pegam pesado. Eu sou um que pego pesado, o Ilan pega pesado, tem uns que pegam pesado, sem medo e com vontade, tá? Então, eu sou a favor do cara ter um salário, tá? Porque aí ele ia ter como se bancar e ao mesmo tempo se dedicar ao clube, tá? Eu acho que isso aí poderia até ir para uma votação, de repente, no conselho dos torcedores, dos sócios torcedores. Eu sou a favor de um salário para o presidente, que assim a gente não teria, de repente, menos motivo para desconfiar, né? Menos motivo para desconfiar. Claro que a gente sempre vai ter uma desconfiança. E outra coisa, tá, galera? Eu aviso o presidente Mário Bittencourt e a sua diretoria que tomem cuidado, porque a galera que está entrando aí como candidato vai vasculhar tudo que está acontecendo desde o começo do mandato dele até agora. Eu tenho certeza que eles vão vasculhar tudo, todas as transações, todas as negociações, os agentes que estão envolvidos nas negociações, enfim. Eu acho que deveria ter sim uma investigação a fundo, até porque para a gente tirar totalmente essa nossa desconfiança de uma vez por todas, né? Porque se ele realmente fez uma boa administração, sem nada esconder, parabéns. Agora, se tiver alguma coisa que a gente possa descobrir, eu quero ser um dos primeiros a saber. Porque no meu canal eu vou falar para todos os tricolores ouvirem, tá? Então, cuidado, Mário, porque você está tirando do teu próprio pé. Com essas tuas negociações fora de hora, você está chamando atenção muito para você. Tem muita gente com raiva, com ódio pelo que você está fazendo ao clube, tá? Nesse teu final de mandato. E todo mundo está querendo ver você pelas costas, tá? CEO, meu camarada, você esquece. Porque eu duvido que alguém, em sã consciência, vá votar para você ser CEO, tá bom? E não adianta o BTG tentar enganar o torcedor, falando que o Mário não vai ser CEO e depois os otários aprovam, e aí ele vai e contrata o Mário Bittencourt
depois da aprovação. Então, cuidado aí, sócio torcedor, tá? Para não ser enganado e passado para trás. É isso que eu tinha para falar, é o recado inicial, porque eu tenho mais coisa para falar, tá? Esse é o recado inicial, esse vídeo vai ser longo. Quem será... pergunta que vai ficar aí para vocês, tá? Quem será o próximo a ser vendido? Riquelme Felipe? Wallace Davi? Matheus Reis? Fidelis? Quem vai ser o próximo da lista? Hein? Fala comigo. Lescano? Lavega? Quem será o próximo a ser vendido? O time treinou hoje, tá, gente? No CT, se preparando para o primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil, nessa quinta-feira contra o Bahia em Salvador. O Renato terá a volta de vários atletas que estavam fora por lesão. Apenas o Igor Rabelo, que foi contratado agora junto ao Atlético Mineiro, não vai poder atuar nem na Copa do Brasil e muito menos na Sul-Americana, porque ele atuou pelo Atlético Mineiro em ambas os campeonatos, tá? O Lescano vem fazendo um trabalho de reforço muscular e vem treinando com o elenco, e o Lavega também. Espero que o Renato tome vergonha na cara e dê oportunidade para esses garotos, tá? Thiago Silva volta, tá, gente? A zaga ao lado do Freitas, ainda bem. O zagueiro reforça o Flu nas Copas e deverá ser poupado no Brasileirão. Ele deve voltar agora, aí no Brasileirão joga outro, ali no lugar dele, ou o Manuel, ou o Igor Rabelo, ou até o Ignacio, junto com o Freitas. E aí no próximo jogo da Copa do Brasil volta o Thiago Silva de novo. É certo, porque o cara não aguenta jogar 2, 3 jogos seguidos, né? Então, pelo menos ele tem que ser poupado para essa reta final aí das Copas, tá bom? Galera, o recado era esse. Peço que vocês deixem os comentários de vocês. Eu vou responder a todos, como vocês têm visto, eu respondo, né? Pelo menos nesse início aí. Agora, quando eu tiver com 100 mil, 200 mil inscritos, talvez eu bote só um coraçãozinho, porque não vai dar para responder todo mundo, tá? Mas peço que vocês deixem um comentário. Peço que vocês falem alguma coisa que vocês queiram falar, tá? No próximo vídeo eu transmito o que vocês falarem. E peço também o like de vocês, é muito importante. Quem não é inscrito e gosta do canal, se inscreva no canal, tá? Quem puder hypar o vídeo, gente, não esqueça, hype o vídeo. Vai ajudar muito o canal também, tá bom? Abração, saudações tricolores, e amanhã a gente está aqui novamente para falar do Fluminense, tá bom, gente? Doa a quem doer. A gente fala aquilo que a gente tem vontade de falar. Esse canal não tem rabo preso. Boa noite, galera. Fiquem com Deus.